Então vamos ver como vai ser esse futuro aí do Botafogo agora, com essa notícia, né, de que o Arthur Jorge vai de fato sair do clube. Difícil, né? Você falava, né, Pedro, que é uma saída muito importante, muito impactante, porque você precisa do treinador para montar o elenco, né? Para planejar esse elenco. Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo tem conseguido reformular seus elencos, mantendo uma mesma ideia de jogo, uma mesma intenção, né, em relação ao perfil de jogadores que quer contar do ano passado para esse. Embora o patamar se elevou bastante na qualidade desses jogadores que o Botafogo trouxe. Assim, eu vejo que para essa temporada o Botafogo vai ter, com relação à formação do elenco, o Botafogo vai ter um desafio diferente do que foi o desafio desde a chegada da SAF. Porque se a gente for observar, por exemplo, no primeiro ano de SAF, já houve uma mudança absoluta do elenco que tinha vindo da Série B. E aí, ano passado, depois de tudo que acontece, do time ter perdido o Campeonato Brasileiro, para 2024, como o Vini muito bem lembrou, foi mais uma reformulação. Mudou o elenco praticamente quase todo. O time titular, basicamente, quase os 11 são jogadores diferentes. Para essa temporada, o desafio é diferente, porque não é um trabalho de reformulação. É um trabalho de você conseguir exatamente encaixar peças por conta dessas saídas, como a gente citou agora, por exemplo, do Thiago Almada. Tem uma outra questão. A janela do futebol europeu vai abrir agora em janeiro. Ainda não abriu. Então, assim, o Botafogo tem jogadores que são jogadores que interessam ao mercado europeu. E aí eu estou falando aqui principalmente de Igor Jesus e Luiz Henrique. São jogadores que eu enxergo com o mercado lá. Então, assim, o Botafogo vai ter que, assim, tal o olho no peixe, o olho no gato, porque tá aqui contratando, buscando um substituto para o Almada, buscando um outro treinador, mas de repente chega uma proposta para o Luiz Henrique, chega uma proposta para o Igor Jesus, já tem que mudar o foco, porque vai ter que buscar um centroavante, vai ter que buscar um jogador de lado de campo. É claro que o torcedor do Botafogo não quer nem ouvir falar nisso, como não queria falar na saída do Arthur Jorge, e acabou acontecendo. Mas, assim, é um desafio diferente que a direção do Botafogo vai ter para essa temporada, para manter, né? Que, óbvio que tudo que o torcedor espera, não se sabe se a gente vai ver o Botafogo conseguindo conquistar tudo que conquistou novamente em 2024. Mas o torcedor espera um time com a régua ali um time na mesma prateleira, no mesmo nível de qualidade que o Botafogo trouxe para esse ano. John Textor está acostumando mal aí os botafoguenses, agora vai ter que dar conta do recado. Vini, deixa eu perguntar para ti, o Cruzeiro também está se movimentando bastante aí. 4 reforços anunciados. E contando, né? A gente tem a expectativa ainda do anúncio do Gabigol, que deve acontecer no começo de 2025, mas o 4º reforço anunciado nas últimas horas é do Bolassi. A gente já imaginava que esse anúncio aconteceria, porque o próprio Cruzeiro, nos últimos dias, já havia anunciado nas redes sociais que tinha um princípio de acordo com o destaque do Criciúma nessa temporada e que faltava apenas os exames médicos. Ou seja, questões burocráticas para esse anúncio, e nas últimas horas o Bolassi veio a público aí nas redes sociais com o carisma dele, tomando um suquinho de abacaxi, que é a marca registrada dele, dizendo que vai jogar pelo Cruzeiro, destacando ali que é o melhor de Minas. A gente até ficou ouvindo aqui mais de uma vez se ele falava maior de Minas ou melhor de Minas. Eu fiquei com a impressão de que ele falou melhor de Minas com sotaque muito, muito legal, Eu sou fã do Bolassi como jogador, mas também acho que é um personagem muito interessante para o futebol brasileiro e chega num movimento interessante do Cruzeiro, porque se destacou pelo Criciúma. Na central do mercado, a gente chegou a ouvir, por exemplo, o Júlio Rondinelli, que é executivo do Juventude, e o Bolassi estava no radar do Juventude e de outros times que brigariam ou por permanência ou por ficar no meio de tabela. Quando o Cruzeiro vem depois de toda essa expectativa, de Christian do Atlético Paranaense, de Dudu do Palmeiras, Gabigol do Flamengo, a gente se surpreendeu um pouco com esse anúncio. De qualquer maneira, o Bolassi confirmado para reforçar a equipe celeste nessa próxima temporada. Apareceu de uma maneira bem interessante no Criciúma, Ele que tem 35 anos, congolês de 35 anos. Não é jovem, mas apareceu jogando muito bem e ajudando bastante o Criciúma. E fez grandes jogos. A gente vai lembrar aqui, por exemplo, o jogo, a goleada que o Criciúma aplica no Vasco aqui em São Januário, ele botou o jogo no bolso, acabou com o jogo. Então, assim, ele fez alguns jogos muito interessantes. Agora, eu acho que é um jogador que chega no Cruzeiro, principalmente pelo que a gente está vendo de movimentação no Cruzeiro, mas ele chega pensando muito mais numa composição de elenco. Eu tenho dificuldade de imaginar, por exemplo, o Bolassi sendo titular no Cruzeiro numa formação que é o que a gente imagina do Cruzeiro, que tenha Matheus Pereira, Gabigol e Dudu.
tendo ainda a possibilidade de um jogo ou outro jogador de lado de campo. Então, eu acho que ele chega pensando numa composição de elenco, de um jogador que traz uma característica diferente do que é, por exemplo, a do Gabigol. Não acho que o Gabigol vai chegar ao Cruzeiro para jogar de lado de campo. Acredito que ele vai chegar para jogar como centroavante, obviamente, com característica diferente, não sendo aquele cara dentro da área, mas sendo aquele jogador de mobilidade. E o Diniz gosta muito desse tipo de atacante, de ser um jogador de mobilidade que enxerga espaço. Então, eu acho que o Bolassi chega como uma peça ali de reposição, pensando numa mudança de característica de um centroavante que é mais físico, é rápido também, mas é um jogador mais físico, um jogador de maior presença de área, que o Cruzeiro, na verdade, está em falta, né? Dentro do elenco do Cruzeiro, se a gente for olhar, o Caio Jorge, por exemplo, também não é esse jogador de imposição física. O Dineno, que foi contratado para ser esse jogador, se machucou logo no início da temporada, teve problemas físicos. Então, assim, falta esse jogador com esse tipo de característica para o elenco do Cruzeiro. Então, acho que é um movimento que o Cruzeiro faz no mercado pensando numa composição de elenco, mas acho que não é um jogador que chega para ser titular. A característica do time muda bastante a partir do momento que o Diniz começa a pensar esse elenco, né? A gente percebe como o Cruzeiro vai mudando a característica, inclusive tendo interesse aí negociando a chegada do Fagner, né, Vinícius? Esse é um movimento interessante, né? Porque o Cruzeiro tenta a contratação de um jogador para ser ali uma sombra do William. A gente sabe que o William é o titular absoluto, os números provam isso, chegou a ser convocado para a seleção brasileira e o Wesley Gasolina não conseguiu jogar muito, não teve sequência, foi uma aposta de uma promessa, um jogador jovem para ser uma opção. E o Cruzeiro agora tenta essa contratação por empréstimo do Fagner. E pelo que a gente ouviu dos dois lados, tanto ouvindo pessoas do Clube Mineiro quanto do Corinthians, é um negócio que está caminhando muito rápido, né? Surgiu nas últimas horas e está caminhando muito rápido, deve acontecer com o Corinthians pagando parte do salário. Ou seja, o empréstimo seria gratuito e o Cruzeiro não bancaria os vencimentos do Fagner de maneira integral. O que é que explica essa movimentação por parte do Corinthians? O Cruzeiro é óbvio, tenta contratar um jogador que chega para ser um reserva imediato do William, podendo dividir ali algumas partidas, dar descanso para o jogador titular e que não vai sentir a pressão. O Corinthians, há alguns meses, renovou o contrato do Fagner. O contrato já seria até o fim de 25, foi ampliado até o fim de 26 e hoje o Fagner é considerado um jogador que é caro para não jogar tanto. Se a gente pegar os números do Fagner na temporada, ele até tem números interessantes, mais de 40 jogos. Só que desde a chegada do Ramon Dias, ele perdeu muito espaço. Nas últimas 10 partidas do Corinthians, ele jogou só 2 vezes. Quando o Corinthians perde jogadores que são líderes do time, especialmente o Cássio, há um entendimento de que o Fagner poderia ser essa grande referência de liderança do vestiário. Só que é caro, salário alto, não tem jogado tanto e o Corinthians encontrou outras lideranças nessa janela de meio de ano, por isso o Corinthians topa ceder o seu líder, é o 7º jogador que mais entrou em campo com a camisa do Corinthians na história, mas hoje tem jogado muito pouco, salário alto, o negócio está caminhando bem para esse empréstimo de 1 ano. Na verdade, o que tem de absurdo nessa questão do Fagner com o Corinthians é como é que o Corinthians renova o contrato do Fagner no meio do ano. E no momento que até, inclusive, estava acompanhando ontem os amigos aqui no Seleção Sport TV, e o Losetti estava trazendo a informação que no momento da renovação do Fagner, o Corinthians estava sem treinador, que foi naquele gap antes da chegada do Ramon Dias. Então, no momento que o Fagner teve a sua renovação acertada com o Corinthians não tinha nem treinador. Ou seja, renovou com o Fagner sem nem saber se quem chegaria aproveitaria o Fagner, que já era um jogador que já vinha apresentando dificuldades físicas, naturais, está num momento de reta final de carreira. Agora, acho que para o Cruzeiro pode ser um jogador que agregue, como disse o Vini, pensando numa composição de elenco. E tem um jogador que hoje foi um dos melhores laterais do Brasil na temporada, que é o William, jogador lembrado para a seleção brasileira. E aí você tem no banco ali um jogador, uma peça de reposição, que é um cara que, de repente, sem jogar 60 jogos no ano, precisando jogar 50 jogos, 90 minutos, mas um cara que vai entrar pontualmente, de repente dentro de uma necessidade do jogo. O Fagner é um lateral que sempre se destacou pela qualidade de chegada no fundo, de jogadas principalmente ofensivas. O Cruzeiro vai ter um treinador que pensa o futebol de maneira muito ofensiva, muito agressiva. Eu acho que pode agregar sim agora, obviamente. Acho que a grande questão é a questão financeira. Se é um tipo de contratação
que, como o Vini está trazendo, que para o Cruzeiro vai impactar pouco, para o Cruzeiro acho que pode ser um bom negócio. Agora, para o Corinthians é que a gente não tem como entender como é que se faz um negócio desse tipo, né? Não faz muito sentido, né? Nenhum. Vini, vamos falar então sobre o Bahia. Tem volante chegando por lá também, né? Tem volante chegando e meio atacante saindo, né? A gente começa pelo reforço, que é o Eric, que é um nome que está sendo, ou melhor, vinha sendo muito cobiçado no mercado e agora já tem destino. Sai do Atlético Paranaense, vai para o Bahia, contratação que gira aí na casa dos 30 milhões de reais, um vínculo de 5 anos. E o Eric há muito tempo vinha sendo cobiçado por algumas equipes. O Bahia entendeu que ele chegaria para ser um titular absoluto, para chegar e jogar. É o cara que chega, veste a camisa e joga. E aí eu já aproveito e faço um link até para vocês comentarem tanto essa chegada quanto a saída do Tassiano. Hoje cedo, a Ana Canhedo, setorista do Santos, publicou no GE. Globo que o artilheiro do Tricolor de Aço na temporada está a caminho do Santos. Então, o Bahia traz o Eric, que é um jogador mais de marcação, e libera um meio-campista de mais chegada, o Tassiano, com 30 anos de idade, e usando aquele meme, né, que o torcedor palmeirense muitas vezes usou para descrever o trabalho tímido do Anderson Barros e da Leila. Os valores assustam. Cada vez mais a gente vai vendo valores assim, né? 32 milhões de reais é o que o Santos fechou para trazer o Tassiano do Bahia. Só que o Santos não vai ter de pagar todo esse valor, eu explico. O Bahia tinha pendências com o Santos, ainda envolvendo a negociação do Jean Lucas no ano passado, né, no começo dessa temporada. Então o valor foi fixado ali em 4,5 milhões de euros, 32 milhões de reais, só que como o Bahia devia uma parcela ainda da negociação do Jean Lucas, o Santos não vai ter de pagar todo esse valor. De qualquer maneira, um cara de 30 anos de idade, chegando por esse preço, o Santos tentando se reforçar, dando opções aí para o Pedro Caixinha, e esse movimento interessante do Bahia, trazendo o Eric e liberando o Tassiano para o Santos. Eu achei boa a contratação do Eric, é um volante que na temporada de 23, ele jogou muito bem, foi um dos destaques nacionais, né, na posição. A temporada de 24 o Atlético foi muito ruim, ele também às vezes sendo sacrificado numa movimentação que eu não achei interessante do Varini, onde ele era volante, cobria o lado direito do campo, enfim. Mas ele é um jogador de 27 anos, achei interessante essa contratação do Bahia. Gostei bastante e assim, acho que o Bahia, depois dessa temporada, que foi a primeira temporada onde o Bahia atuou de maneira mais impactante no mercado, trazendo jogadores como Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, agora o trabalho é de justamente você ir qualificando cada vez mais para tornar esse elenco cada vez mais homogêneo. E eu acho que a contratação do Eric vai muito nesse sentido. Se a gente for parar para ver jogos do Bahia na temporada, e aí uma percepção minha, eu acho que era um meio-campo com muita qualidade técnica, mas que em determinados momentos sofria fisicamente, sofria na questão da competição. E aí o Eric, eu acho que acrescenta isso. Porque se a gente for pegar, por exemplo, os volantes ali, e aí eu não vou nem colocar o Everton Ribeiro nessa, mas que formava ali o meio-campo mais pelo lado direito, mas o Jean Lucas e o Caio Alexandre, principalmente, são jogadores que têm uma outra característica. Não são primeiro volantes, né? São volantes de outra característica. Gostam da bola, né? É isso, são jogadores que construção de jogo, posse de bola. Então, o Bahia várias vezes sofria muito quando tinha que recompor, quando de repente enfrentava um adversário, que assim como o Bahia gosta também muito da bola, e o Bahia tinha dificuldade para conseguir retomar essa posse de bola. O Eric é um jogador mais versátil nesse sentido, de ser um jogador que briga muito também, que marca muito também, mas que também tem qualidade com a bola no pé. Não é, na minha visão, a mesma qualidade que tem, não tem o mesmo trato, refino com a bola que tem o Caio Alexandre, que tem o Jean Lucas, mas é um volante de arrasto, de perseguições, de dominar a bola, de invadir o campo do adversário, de chegada na frente, finalização de média e longa distância. Assim, acho que é uma excelente contratação também do Bahia. Agora, por outro lado, o Tassiano, aí falando muito mais pelo aspecto do Santos, eu acho que é um jogador que pode chegar ao Santos e agregar bastante, pode inclusive chegar ao Santos e ser titular no Santos, mas esse valor de 30 milhões de reais, mesmo que o Santos não vá pagar tudo isso, mas assim, para um jogador de 30 anos, que no Bahia não era um titular absoluto, foi titular em vários momentos da temporada, mas não era um titular absoluto do Bahia, assim, acho que é um valor bem considerável. E o Tassiano sempre foi um coringa ali no Bahia, né? Ocupando os vestes. Ele é versátil, né? Ele já foi no Grêmio, ele é muito versátil. Ele tem acho que ele é bem interessante taticamente, mas é um jogador que já tem 30 anos, muito bem lembrado, Pedro. Deixa eu perguntar agora sobre o Lucas Lima para o Vinícius. Ele deve permanecer no Sport, então, esse ano?
A diretoria do Leão está muito otimista pela permanência do jogador, que foi um dos grandes destaques da equipe nessa Série B do Campeonato Brasileiro, na campanha do acesso para a Série A. A questão é a seguinte: o Lucas Lima tem contrato com o Santos até o mês de abril. Os jogadores do Leão já se reapresentaram na quinta-feira para começar essa pré-temporada pensando em 2025 e o Lucas Lima não se reapresentou. Ele está tentando uma rescisão contratual para aí sim assinar um vínculo em definitivo. Esse é o único nó que está faltando ser desatado. Há 2, 3 semanas, quando a gente falava com dirigentes do esporte, eu senti ali um certo pessimismo. Hoje, o cenário mudou. Então, está tudo caminhando porque o próprio Santos vê com bons olhos essa rescisão para aliviar a folha salarial. Ele não deve jogar com Pedro Caixinha e tem contrato só até o meio da temporada, né, até o fim do Campeonato Paulista. Então, está tudo caminhando para essa rescisão de contrato. É o que falta para o esporte conseguir assinar um novo vínculo para ter o Lucas Lima em definitivo para essa temporada. Pois é, acho que é um jogador importante aí foi importante durante todo esse ano. Ele já tem 34 anos, o Lucas Lima, né? Mas ele acrescentou muito em qualidade. A gente sabe a qualidade que o Lucas Lima tem. Em algumas temporadas ele não conseguia se fixar muito bem nos clubes que ele passou, mas no esporte caiu como uma luva, né? Eu acho que é o melhor dos mundos para as 3 partes, tanto para o Santos como para o esporte e para o próprio Lucas Lima, um jogador que conseguiu, enfim, depois de rodar tanto, de tanto buscar uma recuperação dentro da carreira, conseguiu encontrar um lugar onde ele conseguiu mostrar futebol, onde ele foi abraçado pela torcida, onde ele é querido pela torcida, é querido pelo clube. Então, assim, acho que é o melhor do mundo para as 3 partes. Para o Santos, porque é um jogador que, como disse o Vini, dificilmente vai ser aproveitado, que tem altos vencimentos. Para o esporte, é um jogador que, assim, é uma referência técnica dentro do elenco do esporte, do contexto do que é o esporte, voltando para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então vai ter um jogador ali de nível, de qualidade de Série A de Campeonato Brasileiro, jogador que fez a diferença já no ano passado numa Série B. Então acho que é o melhor dos mundos para as 3 partes essa permanência do Lucas Lima no esporte. E foi abraçado pela torcida, né? Para demais. ele é muito importante, para o atleta, isso é fundamental. Deixa eu falar agora sobre o Fluminense, Vinícius. Atualiza pra gente quem está chegando no Flu e também possibilidade de renovação, né? Vamos lá. Tem essa questão do Fluminense estar buscando nomes que até então estavam fora do radar, né? O Hércules, vocês acompanharam aí, quem estava analisando aqui no plantão de Natal, foi um golaço vindo do Fortaleza. E agora o Fluminense tentando se reforçar também na zaga e no ataque com um jogador gringo e um outro brasileiro. Eu começo falando do Paulo Baia, que se destacou muito no Goiás, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. E era um nome que também estava sendo cobiçado para esses times que disputariam a Série A, talvez até com essa disputa aí de permanência, né, ou de tentar meio de tabela, porque ele foi o artilheiro do Campeonato Goiano, com 10 gols em 13 jogos, e fez 8 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Está chegando por empréstimo de uma temporada. E tem também o Juan Freitas, que é um jogador zagueiro, canhoto, que o Fluminense já vinha monitorando há algum tempo, desde o meio da temporada, e os dois foram anunciados nessa sexta-feira. Então fica essa expectativa de um Fluminense com caras novas. A manutenção do trabalho do Mano Menezes já indicava essa saída de muitos atletas, especialmente aqueles de mais idade, para a chegada de caras novas. Paulo Baia, um jovem jogador que passou por Cascavel, Ponte Preta, Brusque, já jogou no Japão, foi o destaque do Goiás na Série B, chega para reforçar o time por empréstimo. E o Juan Freitas, o Fluminense comprando 70% dos direitos econômicos, volto a dizer, um zagueiro canhoto que o clube já monitorava desde o meio da temporada. O Fluminense acho que precisa tem olhado muito, né, para o que foi essa temporada de dificuldade de 24 para tentar não repetir esses erros para 2025. Até agora não tem nenhuma contratação extraordinária, de peso, com aquele nome que chega para lotar aeroporto, como se dizia antigamente. São jogadores de grupo, mas que conseguem trazer, me parece que o perfil que o Mano está querendo, que o Fluminense está pretendendo, é de entrega, né? De energia, jogadores mais físicos. A chegada do Hércules também é muito nesse sentido. É por aí para o Fluminense ajustar a rota para o ano que vem? A gente vê um perfil assim, muito bem traçado com relação principalmente à idade desses jogadores. São jogadores ali na casa de 23, 24, 25 anos. A contratação do Hércules eu achei
excelente, fantástica. Acho que o Fluminense foi muito bem no mercado, uma das principais contratações dessa janela, inclusive, porque é um jogador que já tinha sido procurado por Flamengo, por Palmeiras, que tem uma qualidade técnica, assim, muito acima da média, que acho que chega para ser titular desse time do Fluminense, e, assim, titular absoluto. E as outras contratações, não, eu já vejo como um pouco mais como apostas, né? O Freitas é um zagueiro argentino que estava atuando no futebol peruano, revelado pelo News. É um zagueiro canhoto que acompanha futebol assim, no mercado, já está em escassez, é uma escassez muito grande de zagueiro canhoto. Então é uma aposta que o Fluminense faz, um jogador jovem, se não me engano, 24 anos, que vai chegar ali inicialmente pensando numa composição de elenco. É claro, pode ser que ao longo da temporada consiga ganhar... Buscar espaço, né? Encontrar espaço e ganha a posição de titular ali ao lado do Thiago Silva. Mas acho que pensa muito mais, uma contratação pensando muito mais no elenco, assim como a do Paulo Baia, né? Fiz muitos jogos dele no Goiás nessa temporada, na Série B. É um ponto esquerda, destro, jogada característica de vir para cima, do drible, de trazer para dentro, para a perna direita, para tentar finalizar para o gol. Fez, se não me engano, 19 ou 20 gols nessa temporada. Então, assim, um jogador que teve uma excelente temporada. E jovem também, acho que tem 24 ou 25 anos. Então, o Fluminense faz essa aposta no mercado, pensando, obviamente, na composição de elenco. Mas acho que o Fluminense também precisa atacar pontos específicos do elenco, pensando em titularidade, principalmente na lateral esquerda. O Paulo Baia tem 25 anos. Eu acompanhei ele muito quando ele jogou pelo Avaí, pelo Brusque. Ele vinha de uma temporada no exterior, então passava por uma adaptação. Ele não conseguiu mostrar muito assim da sua capacidade por lá, mas ele é um jogador que eu vi de ponto forte, ele é um chute de fora da área, ele é um chute muito potente, com muita qualidade. Acho que ele chega mesmo para grupo aí do Fluminense. Mas eu tô contigo, eu acho que o Flu, embora encaminhe várias renovações, né, Vini, ainda assim precisa buscar alguns nomes de mais peso para titularidade. Mas vamos trazer quem que o Fluminense está renovando, né, mantendo no elenco para 2025, Vinícius. É um jogador que, inclusive, já tem contrato com o Fluminense na próxima temporada. A gente falou muito do Fagner no Corinthians, que teve essa renovação no meio da temporada, por 2 anos, mesmo tendo vínculo até o fim de 25. E é o caso do Cano, que tem mais 1 ano de contrato. E aí a preocupação do Fluminense é perder um jogador no meio do ano, podendo assinar um pré-contrato, porque ele foi cobiçado por alguns clubes do futebol brasileiro, foi procurado, sondado por algumas equipes do futebol argentino, e mesmo não tendo feito a melhor temporada dele em 2024, ele tem uma história muito bonita, tem o carinho do torcedor, e esse movimento agora é de manutenção e de renovação, para tentar um vínculo até o fim de 26. Volto a dizer, o Fluminense já tem tudo acertado com o Cano, com os representantes do atleta, está só aguardando ele voltar para o Brasil para começar a pré-temporada e aí sim a assinatura desse contrato. Não precisaria fazer esse movimento, porque tem contrato até o fim de 25. Mas para não perder um jogador de graça, cobiçado por outras equipes, o Fluminense decide por essa renovação até o fim de 26, mesmo o Cano não tendo feito o melhor ano dele, a melhor temporada em 2024. O Fluminense, além da renovação encaminhada do Cano, o Fluminense encaminha a renovação com Keno, Samuel Xavier e Thiago Santos, além de Ganso e Lima, que ainda estão estão negociando ainda com o Fluminense essa renovação. É um Mano Menezes que aposta aí no elenco que ele tem, né, confiando nessas peças, especialmente peças titulares, né, do Fluminense. São jogadores que a maioria deles foram muito relevantes nessa última temporada, embora o Fluminense tenha tido uma temporada muito ruim, mas que depois da chegada do Mano conseguiu encontrar algum prumo ali. Foi justamente isso que manteve o Fluminense na Série A do Brasileirão. Dessas renovações, eu acho que a única, talvez, que eu acho um pouco mais discutível, talvez seja a do Keno, porque é um jogador que também já vem mostrando questões, principalmente com a parte física. O número de jogos dele em 2024 foi muito abaixo em comparação com 2023, onde ele foi jogador importante na conquista daquele grupo da conquista da Libertadores. Mas, por exemplo, o Thiago Santos foi um jogador que entrou na zaga e se encaixou ali com o Thiago Silva e foi importante. Agora, embora eu acho que o Fluminense precisa buscar um outro zagueiro para ser titular ali ao lado do Thiago Silva, e aí o Thiago Santos ficaria muito mais como uma peça ali de reposição do elenco. Samuel Xavier, apesar da idade, Samuel acho que tem 35 anos, mas é um lateral de 35 anos que parece que tem 23, porque fisicamente é um absurdo.
E a renovação do Cano, essa renovação 34. do Cano, 34, essa renovação do Cano, essa posição de centroavante para o Fluminense, eu acho que é uma posição um pouco delicada. Por quê? Porque é uma grande incógnita do que vai ser o Cano de 2025. Se vai ser o Cano de 2023 e 2022, onde entregou 44 gols em 2022 e 40 gols em 2023, ou se vai ser o Cano de 2024, que teve muitas dificuldades, principalmente na parte física, e nos jogos onde esteve ali melhor fisicamente também teve dificuldade para fazer gols, que sempre foi a especialidade dele. Então acho que essa é a grande incógnita. O que vai ser o Cano de 2025? Se for o Cano de 2023 e 2022, obviamente o Fluminense continua muito bem servido. Agora, se for um Cano que continue encontrando essas dificuldades, aí passa a ser uma posição onde o Fluminense tem uma grande carência, porque o Cauã Elias, embora seja um jogador que deu conta do recado, dá pra gente dizer assim, porque é muito jovem, subiu agora há pouco da base e quando subiu, pegou um rojão ali de substituir o cara que na temporada anterior tinha sido o Rei da América, e o moleque entregou os gols dele ali, gols importantes, inclusive. Mas acho que é um jogador muito jovem pra gente olhar e falar assim, ó, esse cara aqui vai ser o titular do Fluminense na temporada. Eu acho que tem algumas questões ali que ele ainda precisa ser lapidado. Então, se for um Cano que encontra as mesmas dificuldades de 2024, eu acho que o Fluminense passa a ter uma carência também nessa posição de centroavante. Tem tempo ainda de janela, né, pra gente ver. Às vezes os clubes estão especulando, esperando o mercado se assentar para ver em quem consegue investir, mas realmente eu acho que é uma posição aí que o Flu tem que olhar com bastante carinho, porque sentiu falta esse ano, né, de um 9 goleador. Vini, deixa eu te perguntar, tem lateral aí a nível de seleção brasileira ficando livre no mercado e clubes do Brasil interessados? O Danilo, que é um lateral e já há algum tempo um zagueiro. Vem jogando assim na Itália, também na seleção brasileira, e que não vai continuar jogando na Juventus, e ele sai com muita moral. Quando joga, ele já não é mais um titular absoluto, mas quando joga, a braçadeira de capitão é dele, é um cara que conquistou esse respeito e que teve o nome dele especulado em alguns clubes do futebol brasileiro, mas os representantes do atleta entendem que o caminho natural é de uma permanência na Europa e talvez até na Itália. Hoje o nome mais forte para contratar o Danilo é do Napoli. Muitos jogadores, aliás, muitos clubes sondaram a situação do Danilo para entender se era viável, se era possível ele voltar para o futebol brasileiro nesse momento, quanto seria o salário dele, a pedida para uma eventual volta, mas a tendência é de permanência na Europa e muito possivelmente no Napoli para continuar jogando na Itália, Jéssica. O Danilo é um jogador que na seleção brasileira tem uma cobrança em cima dele, uma expectativa de um jogo diferente do Danilo, mas ele é um jogador que para nível de campeonato brasileiro, que nem o Thiago Silva causou no Fluminense. Sim. Né? Chega, farda, é titular de qualquer time do Brasil que ele viria para cá e, obviamente, ele deve ter ainda muito mercado na Europa. E se ele tiver mercado por lá, deve permanecer. Ele que queria ficar na Juventus, né? Mas a Juventus deve estar já trabalhando essa saída dele de renovação do grupo. Seria interessante, né, se viesse para cá. Não, sem dúvidas. É um jogador que, para contexto de futebol brasileiro, chegaria aqui para ser top da posição. Agora, realmente é muito difícil. É muito difícil porque é um jogador que, embora tenha lá os seus 33 anos, mas tem mercado. Tem mercado na Europa ainda, em clubes relevantes de campeonatos, como disse o Vini, campeonato italiano. O Napoli, que, uma equipe gigante do campeonato do futebol italiano e acho que em outras ligas também. Seria ótimo a gente ter o Danilo aqui, mas também acho que não vai ser nesse momento. Para a gente fechar a nossa central do mercado, Vinícius, informações sobre o Vasco, está em busca de Balbuena. E é uma indicação do Fábio Carille. O Balbuena trabalhou com o Carille em 3 temporadas consecutivas no Corinthians, onde eles foram inclusive campeões brasileiros. O Balbuena está jogando na Rússia e tem essa perspectiva de voltar a jogar no Brasil. Ele vê com bons olhos, mas pelo que a gente apurou, essa negociação ainda está num estágio inicial. Até porque passou por essa indicação do Fábio Carille, anunciado nos últimos dias. Então, o desejo existe por parte dessa indicação inicial do Fábio Carille e depois do nome ter sido lembrado pelo Carille, pelo que eu apurei, o departamento de futebol do Vasco entendeu que seria mesmo um movimento interessante e está tentando a contratação do jogador, volto a dizer, paraguaio, bagagem internacional, hoje jogando na Rússia.
com vontade de voltar a jogar no futebol brasileiro. A gente sempre ouve que no mercado da bola o jogador é o dono da operação. O simples fato dele ver com bons olhos, voltar a trabalhar com um técnico que ele conhece muito bem e voltar a trabalhar num país que ele conhece muito bem é um indicativo de que o negócio pode sair. Mas o Vasco ainda está negociando com o clube russo para tentar a contratação do Balbuena, indicação do Fábio Carille. A gente falava aqui no início do programa, né, Pedro, que alguns clubes estão adiantados, outros um pouco atrasados. O Vasco me parece um pouco atrasado nesse processo aí de contratação. Principalmente porque o Vasco tem um grande empecilho que é a questão financeira, né? Sim. De ter que reformular, já tem negociado jogadores e a gente já tem visto aí saída de Maicon, saída do Léo, buscando peças diferentes. Agora a questão do Vasco toda a negociação do Vasco é muito delicada, porque ela vai esbarrar sempre na questão financeira. A gente ainda não tem informações com relação a valores do Balbuena, mas o nome em si me agrada muito. É um zagueiro que é experiente, tem seus 33 anos, mas que na temporada passada jogou praticamente todos os jogos do Campeonato Russo e que nessa temporada também. Lá está na metade do campeonato, ele jogou, se eu não me engano, os 15 jogos do Campeonato Russo, ele atuou também. Obviamente, a quantidade de jogos é muito menor. Ano passado, ele jogou 30 jogos. Isso daí é metade do que o Vasco faz, por exemplo, numa temporada. Se der mole, até mais. Então, mas é um zagueiro assim que, pensando em nome, em qualidade técnica, acho que formaria uma excelente dupla ali com o João Vitor. Agora, aquela questão física, de quantidade de um zagueiro de 33 anos para atuar 60 jogos, mas aí o Vasco tem que pensar também na questão do elenco. Acho que, pensando na posição de zagueiro, o Vasco, para mim, precisa de pelo menos 2 zagueiros de nível de titulares, para chegar, um para ser titular e o outro para brigar com posição ali com o João Vitor e esse outro zagueiro titular. O Balbuena é um excelente nome, mas acho que, mesmo acertando com o Balbuena, ainda fica a carência de mais um. Eu tô contigo. Acho que essa linha defensiva do Vasco precisa de muita atenção. Deixa eu me despedir de Vinícius Bueno. Obrigada pelas informações aqui no Sport TV News, atualizando as movimentações do mercado pra gente.